Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Dom Sebastião, com satisfação, está chegando até você hoje, neste domingo, último domingo do mês de agosto, para levar sempre uma mensagem de fé, de esperança e de amor. Ontem tive a oportunidade de presidir a Santa Missa na paróquia de São Raimundo Nonato, em Coroatá, comemorando 10 anos de existência daquela paróquia. Louvado seja Deus por tantas graças alcançadas nessa paróquia, pelo povo e também pelos sacerdotes e as religiosas que trabalham de maneira tão dedicada, os diáconos permanentes e tantos catequistas cristãos que ajudam a trabalhar pelo reino de Deus. Por falar em catequista, hoje, nesse domingo, nós queremos louvar e agradecer a Deus por esse ministério tão importante na vida da igreja, o ministério do catequista. Este ano, o Papa Francisco fez um documento onde ele institui oficialmente o ministério do catequista. Na igreja, desde o início, sempre existiram pessoas que transmitiram de maneira permanente o dom da fé para os demais irmãos. Desde o início, como nós lemos nas cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, a existência de pessoas que anunciavam Jesus. O próprio Paulo teve o catequista Barnabé, que lhe ensinou a doutrina, o ensinamento de Cristo. E nós, na nossa vida, na nossa história, tivemos tantos catequistas maravilhosos que testemunharam para nós. O Papa Francisco, ouvindo as sugestões dos bispos, lembro muito bem no Sínodo da Amazônia, quando se falava da importância da mulher na Amazônia que evangeliza, a importância dos leigos. Precisava a igreja valorizar mais ainda os leigos. E o Papa Francisco, sensível a essas sugestões e muito atuante como ele é, acabou este ano inovando os ministérios da igreja. Primeiro, ele mudou uma lei na igreja de que as mulheres também poderão receber o ministério de leitor, ler e proclamar a palavra, e também ajudar como acólito. Antigamente, só os homens podiam receber esse ministério visando a ordenação. Hoje, estamos conscientes de que cada pessoa batizada pode e deve proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, e pode ajudar no altar. Vamos então agora meditar o Evangelho desse domingo, que é tão importante para a nossa vida. É o Evangelho de Marcos 7, 1 a 14. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça,
eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus vai nos lembrar uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, ele chama a atenção pelas tradições judaicas. Jesus observa que eles têm costumes bons, por exemplo, a higiene de lavar as mãos quando chegam das ruas, quando voltam do mercado. Isso é muito importante, mas ainda agora que estamos no tempo da pandemia. Sempre é bom quando se chega em casa, a primeira coisa é lavar as mãos, porque nós pegamos em dinheiro, pegamos em tantos lugares e nas mãos das pessoas também, e todos os dias estamos ouvindo a mesma história: higiene, distanciamento social, uso da máscara, inclusive porque nós sabemos que a pandemia está ainda presente e até com essas mudanças de vírus que tornam cada vez mais agressivos na vida da pessoa. Mas Jesus quis chamar a atenção: cuidado, porque não são as práticas externas que vão tornar as pessoas melhores. O que vai fazer com que as pessoas tenham o espírito de retidão é aquilo que está dentro, aquilo que vem de dentro do ser humano. Aí é que está todo o mal que precisa ser erradicado no nosso coração e na sociedade, para que a gente possa realmente viver melhor, acertar na nossa vida, tendo saúde do físico e do espírito. Tudo o que o ser humano pode fazer para ter uma reta intenção é muito importante na vida. Hoje, então, vamos agradecer a Deus o testemunho de tantos catequistas
que se colocam à disposição para transmitir a fé de maneira gratuita, generosa. São maravilhosos e que nós precisamos apoiá-los para que eles possam continuar transmitindo o dom da fé. Deus lhe abençoe nesse domingo e lhe proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.